Olá! Para quem sempre quis entender de verdade como o nosso português funciona, sabe? Como é que as palavras se encaixam para criar sentido? Bom, chegou ao lugar certo. Hoje, a gente vai construir uma base bem forte, explorando os tijolinhos essenciais da nossa língua. Bora lá mergulhar nisso. Fica aqui a pergunta, né? Como é que as palavras se organizam para formar uma frase? Porque, olha, a linguagem não é só um monte de palavras jogadas de qualquer jeito. De jeito nenhum. Ela tem uma estrutura, uma verdadeira arquitetura. E sacar essa arquitetura é o grande segredo para se comunicar com clareza, com poder. Vamos pegar essa frase aqui como nosso ponto de partida. Bem simples. O menino alegre correu muito. Cada palavrinha aí tem um trabalho, uma função específica. Elas pertencem a categorias diferentes que, quando se juntam, criam a imagem completa. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E essas categorias têm um nome oficial, claro: classes gramaticais. Uma forma fácil de pensar nelas é como se fossem caixinhas organizadoras. A gramática pega cada palavra que existe no português e, pluft, coloca numa dessas 10 caixinhas, dependendo do que a palavra é e do que ela faz. É um sistema genial para a gente entender a função de cada peça. E para ninguém se perder nesse caminho, tá aqui o nosso mapa, nosso roteiro. A gente começa com o panorama geral, a grande divisão. Depois, a gente mergulha no grupo das palavras que mudam, as variáveis. Em seguida, naquelas que nunca mudam, as invariáveis. E no final, a gente junta tudo para ver a grande arquitetura da linguagem funcionando. Certo, então. Vamos começar com a planta baixa do nosso projeto. O segredo para não ficar sobrecarregado com 10 classes diferentes é entender uma única e grande divisão que existe entre elas. O mais legal é a simplicidade disso tudo. Olha só, todas as 10 classes se encaixam apenas em 2 grupões. De um lado, as palavras variáveis, que são aquelas que flexionam, que mudam, sabe? De gênero, de número, tipo menino que vira meninas. E do outro lado, as palavras invariáveis, que são tipo blocos sólidos, nunca mudam, não importa onde estejam na frase. Simples assim. Então, vamos começar pelas palavras variáveis, que são 6 no total. Pensem nelas como os blocos de construção, os tijolos principais de qualquer frase. São elas que carregam o peso do significado e dão a estrutura da nossa construção. O primeiro, e olha, o mais importante bloco de todos, é o substantivo. Essa é a classe que dá nome a tudo, absolutamente tudo que existe ou que a gente possa imaginar. Maria, cidade, caneta, amor, corrida. Se tem um nome, é um substantivo. Ele é o verdadeiro pilar onde a frase se apoia. E os substantivos vêm em vários sabores, digamos assim. Tem o comum, como cidade, que serve para qualquer cidade. Aí tem o próprio, tipo Brasil, que é um nome específico. Os concretos nomeiam seres que existem por si só, como casa ou até um saci. E os abstratos são aqueles que dependem de outro ser para existir, como o amor ou coragem. E coladinho no substantivo, quase sempre, a gente encontra o artigo. A função dele é super simples. Ou ele especifica ou ele generaliza. Se eu digo o menino, é um menino específico que a gente já sabe quem é. Agora, se eu digo um menino, pode ser qualquer um. Essa palavrinha muda todo o foco. Na sequência, temos o adjetivo. Ele é tipo o melhor amigo do substantivo, porque a única função dele é dar uma característica, uma qualidade para o substantivo. Na frase minha amiga é inteligente, a palavra inteligente está lá só para descrever, para qualificar a amiga. É o adjetivo que dá cor e detalhe para a nossa construção. O numeral, bom, o nome já entrega tudo, né? Ele traz os números para a conversa. Ele pode tanto indicar uma quantidade exata, os cardinais, como em 2 amigos, quanto pode indicar uma ordem, uma posição numa fila, que são os ordinais, como em o primeiro lugar. É a classe da precisão e da ordem. E aí vem o pronome, que é uma ferramenta fantástica para a gente economizar palavras e deixar o texto mais coeso, mais amarradinho. Pensa só. Em vez de ficar repetindo a Maria é super inteligente, a Maria é minha crush, a gente simplesmente troca. Fica a Maria é super inteligente, ela é minha crush. Pronto, o pronome entra no lugar do nome e o texto flui, que é uma beleza super elegante. E aqui está o coração, o motor da nossa construção, o verbo. Simplesmente não existe frase sem ele. É o verbo que indica uma ação, como Maria corre, um estado como todos parecem loucos, ou até um fenômeno da natureza, como choveu muito. É a palavra que põe tudo em movimento.
Muito bem, já temos os nossos tijolos, os nossos blocos de construção. Agora a gente precisa do quê? Da argamassa para unir tudo e dar o acabamento. Então vamos para o segundo grupo, as 4 classes de palavras invariáveis, aquelas que nunca mudam. O primeiro ingrediente da nossa argamassa é o advérbio. A função dele é modificar outras palavras, dando uma circunstância a mais. Por exemplo, em os alunos saíram tarde, o advérbio tarde está modificando o verbo saíram, dizendo para a gente quando eles saíram. Ele adiciona uma camada de informação que é crucial. E os advérbios são super versáteis. Eles podem indicar lugar, tempo, o modo como algo foi feito, a intensidade e até mesmo afirmação ou negação. São palavras pequenas, mas com um poder de modificar o sentido que é, nossa, imenso. A seguir, a preposição. Essa é uma palavra de pura conexão. A função dela é ligar 2 termos e criar uma relação de sentido entre eles. Em vou à escola, a preposição a conecta o verbo ir com o destino escola. Em gosto de chocolate, o de estabelece essa relação. Elas são os conectores internos da frase. Agora, a conjunção é como se fosse a irmã mais velha da preposição. Enquanto a preposição liga palavras, a conjunção liga orações inteiras, ideias completas. Ela é fundamental para a gente construir argumentos lógicos. Na redação do Enem, por exemplo, elas são os famosos conectivos. Eu estudei, portanto, fui bem. Esse portanto é o que conecta a causa com a consequência. Essencial. E agora uma palavra que é pura emoção. Como nesse verso imortal de Chico Buarque e Tom Jobim, esse ele não descreve um sentimento, ele é o próprio sentimento. E isso nos leva direto para a nossa última classe gramatical. A interjeição é a palavra emoção. É uma classe inteira dedicada só para expressar sentimentos de forma direta e espontânea. Ufa, para alívio. Cuidado, para advertência. Oba, para alegria. Elas são o tempero, a pitada emocional da nossa língua. Certo? Passamos por todos os blocos e por toda a argamassa. Agora é hora de dar um passo para trás e admirar a obra completa, a arquitetura da linguagem em pleno funcionamento. Então, o ponto principal é este. Juntas, essas 10 classes não são só um monte de regras de um livro de gramática. Não mesmo. Elas são as ferramentas que a gente usa para construir pensamentos, argumentos, histórias, emoções. Dominar essas ferramentas significa dominar a arte de se comunicar de forma eficaz, precisa e, por que não, bonita. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. De todos esses componentes que a gente viu, os substantivos que dão nome, os verbos que dão movimento, os adjetivos que dão cor, as conjunções que conectam tudo, qual desses blocos de construção da linguagem acaba sendo mais poderoso na hora de se expressar? Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito. Até a próxima!